Bom, muito bom dia a todos. Meu nome é Donaga Shinoku e este é o Periferia do Império, meu querido canto na internet no qual eu faço análise de política externa e demais outros assuntos também. Bom, eu decidi fazer esse vídeo de uma maneira diferente, em parte por causa da maneira extraordinária, dos eventos agora que ocorreram com a guerra no Irã. Em outra parte porque eu ainda sou meio novo na parte de edição de vídeo, eu uso a ferramenta DaVinci Resolve e eu ainda tenho aprendido isso e toda a questão de editar o vídeo, editar o áudio, pesquisar, é só eu que faço mesmo. Isso é uma coisa bem nova que eu tenho fazendo no YouTube. Eu não entendo muito de internet, assim, no sentido de criação de conteúdo mesmo. Então isso leva tempo. Então achei melhor fazer esse vídeo, em parte porque eu também queria testar um pouco como o algoritmo do YouTube funciona quando você mostra seu rosto no vídeo. Bom, eu acho que é importante salientar, já desde o início, que esse conflito era bem inevitável mesmo, como eu havia falado no vídeo. Ambos os lados, os Estados Unidos, o Irã, assim, eles estavam caminhando mesmo para um conflito, à medida em que você tinha o dedo de Israel aí envolvido, no qual um lado simplesmente não podia aceitar que o outro tivesse um programa nuclear independente, no qual tivesse um regime que se posicionasse contra os interesses israelenses na região, e o outro quer ser soberano. O outro quer uma política de Estado, externa, independente, que é assumir um papel importante no Oriente Médio, como uma potência regional. Bom, Israel também quer isso, na verdade. Na verdade, quer até uma supremacia regional, mas isso é outra coisa. Eu acho que foi importante ter esperado esses dias aí para fazer esse vídeo também, para ver o desenrolar do conflito, para a gente poder fazer uma análise mais precisa aqui. Como vocês devem saber, no dia 28 de fevereiro, tanto os Estados Unidos quanto Israel lançaram um ataque em massa contra as instalações militares e políticas do Irã, com o intuito de fazer uma decapitação da sua elite e causar uma mudança de regime, principalmente por parte da população iraniana contrária ao regime dentro do Irã. A gente tem até mesmo vídeos de iranianos que apoiam abertamente os ataques, tá? Então tem realmente uma pequena massa para a população iraniana que apoia esses ataques aí. O quão expressiva ela é bem debatível isso aí. Mas a gente vê que essa estratégia não parece ter dado certo, ao menos por enquanto, A gente teve a morte do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, Acredito que ele foi morto junto com a sua família, poucas horas após o início do conflito. E não resultou necessariamente no fim do regime revolucionário iraniano. O fato é que o regime revolucionário do Irã, o Estado iraniano pós-revolução, ele tem um aparato estatal inteiro, Ele tem não só uma constituição, mas ele tem instituições, ele tem regras, ele tem pessoas, ele tem expertise para essas situações. Ele tem uma estratégia para uma substituição de elites, caso alguém seja morto. Ele tem sua divisão de poderes. Ele tem uma burocracia estatal apropriada para esse tipo de situação. Então isso deixa muito difícil uma situação no qual os Estados Unidos e Israel podem simplesmente bombardear o Irã a ponto de causar uma mudança de regime de fato, E a gente já tem visto indícios de que os Estados Unidos, ou pelo menos o governo americano, tem declarado que esse conflito vai se estender por mais tempo. O que indica que a elite americana, não toda, mas uma parte da elite americana está reconhecendo esse erro que foi esse conflito, com o Donald Trump até mesmo falando que provavelmente esse conflito vai se estender por alguns dias, semanas e até mais de um mês. Criando assim já um discurso para deixar claro que esse conflito aí vai se estender, vai ser longo, vai ter mortes americanas. Reconhecendo que essa estratégia de decapitação e substituição do regime iraniano para um favorável a Israel e os Estados Unidos não deu certo de início. Bom, e com essa falha dos Estados Unidos, ao menos agora, a gente tem que realmente ver o que está acontecendo. O fato é que o regime iraniano quadruplicou a aposta, essencialmente bombardeando não só Israel, com seus mísseis e com seus drones, instalações americanas na região, mas também até mesmo atacando instalações econômicas e até mesmo hotéis nos países do Golfo Pérsico, nas chamadas monarquias sunitas do Golfo, que são tradicionalmente aliados dos Estados Unidos, especialmente também Emirados Árabes Unidos, que também é um aliado de Israel. Gente, eu tô aqui com a minha cadelinha, tá? Essa aqui é a Magnólia, tá? Eu tenho duas cachorrinhas, ela tá aqui pedindo colo o tempo todo. É uma gracinha mesmo, Bobinha. A minha outra aqui tá aqui embaixo de mim, a Khadija. Uma grandinha. Vai lá, vai.
Enfim, o Irã, então, simplesmente quadruplicou essa aposta em bombardeando essas instalações. E muita gente tem se perguntado por que o Irã está atacando, acho que mais de 7 países na região do Oriente Médio, né? Atacando tanto Kuwait, quanto Bahrein, a Arábia Saudita, o Catar, Emirados Árabes Unidos, eu acredito que o Omã também, além de Israel também, né, claro. E o motivo disso é que essas instalações, essas bases americanas na região, né, ativamente cercam o Irã. Os Estados Unidos detêm inúmeras e inúmeras bases militares nesses países, mas não somente as bases militares, como a economia desses países, né, exportadores de petróleo principalmente, beneficia de forma direta ou indireta os Estados Unidos também, principalmente o seu arsenal de guerra mesmo, e sua economia. Controlando principalmente a questão do preço do barril de petróleo no mercado mundial, coisa que também afeta a China. E o Irã, assim, atacando essas instalações econômicas, atacou, eu acredito que uma instalação uma refinaria, da Saudi Aramco, né, que é a estatal da Arábia Saudita, recentemente. Atacou também hotéis, eu acho que nos Emirados Árabes Unidos, provavelmente com o intuito de causar um choque na economia dos Emirados Árabes Unidos e demais países no Golfo Pérsico, para que eles pudessem pressionar os Estados Unidos a parar esse ataque, né? Eu não acredito que isso vai dar certo. Eu acredito que essa estratégia vai resultar, na verdade, no apoio desses estados sunitas do Golfo ao ataque norte-americano, né? Essa campanha militar dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, né? O resultado disso também foi o fechamento do Estreito de Hormuz, essencialmente, assim, fechando 20 a 22% da circulação do petróleo global no mundo. O que é uma coisa que também não favorece, obviamente, esses países, né, dos monárquicos do Golfo, né, faz com que eles assumam uma posição muito mais contrária ao Irã. Mas também afeta a China. A China depende ativamente da importação desse petróleo desses países do Golfo. Também importa do Irã, também de uma forma indireta ou direta. Mas o fato é que esse bloqueio acaba aferrando um aliado do Irã. E, assim, é necessário daí ver o que o regime iraniano vai fazer para tentar compensar os chineses nesse aspecto, ou se a China já estava preparada para isso. Eu não acho que isso vai resultar no envolvimento chinês de forma direta. Eu acredito que vai continuar sendo de forma indireta. Então é importante deixar claro que nesse conflito que a gente tá vendo, o Irã tem seus apoiadores, tá? Não só as suas milícias que ele mesmo financiou, como o Hezbollah, que eu acho que agora acabou de entrar no conflito também. Também temos os Houthis no Iêmen, também temos várias milícias no Iraque, mas também tem os seus apoiadores como Rússia e China, que vão optar por um apoio indireto, muito provavelmente, com troca de inteligência, alguns equipamentos militares, mas nada de, assim, envio de tropas para esses países. Eu duvido que isso vá resultar em uma escalada de conflito da China ou a Rússia no Irã. Mas o fato é que o Irã agora está num panorama em que está resistindo a esse conflito. E a estratégia dos Estados Unidos é continuar bombardeando até que o regime se renda. E você tem aí uma mudança de fato do regime, né? Coisa que eu não sei se vai acontecer. E por causa disso a gente vê um panorama na guerra no qual um lado, né, o lado dos Estados Unidos e de Israel, precisa essencialmente pulverizar a capacidade de retaliatória do Irã, né, de lançar mísseis e drones, né, sobre esses países e sobre Israel principalmente. E também sobre navios e cargueiros americanos, o quanto antes, para que esse regime não tenha capacidade de retaliação. E assim, talvez, tentar forçar uma mudança de regime. O problema é que isso depende de uma quantidade limitada de um arsenal de guerra norte-americano e israelense, principalmente na questão de defesa contra os ataques de mísseis balísticos iranianos e drones, né? E o fato que a gente tem essa falta, né, de mísseis interceptores, os Estados Unidos têm poucos arsenal para sua defesa, a gente não sabe exatamente quanto eles têm, rumores é que eles teriam o suficiente para se defender do Irã um período de um mês, ou talvez um pouco mais de um mês, o mesmo vale para Israel. Essa queda dos interceptores, né, de mísseis e drones é uma coisa que vem acontecendo desde a guerra da Ucrânia, né? Mas a gente também não sabe o quanto o regime iraniano tem de arsenal. O fato é que toda vez que o Irã lança um míssil, né, Israel e os Estados Unidos vão lá, né, e tentam atacar essas instalações que lançam mísseis, né, essas instalações móveis ou subterrâneas, né. Então a questão é uma corrida aí para ver quem resiste mais, né, se os Estados Unidos conseguem pulverizar essas instalações e essencialmente eliminar a capacidade de retaliação do Irã, ou se o Irã consegue desgastar tanto os Estados Unidos e Israel, e daí começa a chover drone, mísseis, né, em Tel Aviv, em porta-aviões norte-americanos, e até mesmo em instalações militares americanas nos estados do Golfo Pérsico. Agora a questão é ver quem ganha nesse aspecto, né? Se o Irã vai ter mísseis suficientes para
continuar atacando os Estados Unidos. O fato que o Irã fabrica seus mísseis também, se bem que ele depende um pouco da importação, acredito que de combustível sólido ou líquido com a China. Vamos ver se a China vai continuar exportando esse material para o Irã, para ele poder fabricar seus mísseis. Então a gente tem que ver qual estratégia realmente vai sobressair, né? Se o Irã vai conseguir ter mísseis o suficiente, drones o suficiente, que são de fabricação fácil até, né? Para pulverizar, né, os navios norte-americanos, as bases norte-americanas na região, e causar uma certa humilhação para os Estados Unidos, né? Nesse caso eu devo dizer que quem parece realmente que vai ganhar esse conflito mesmo é Israel, não os Estados Unidos, tá bom? Israel. O fato é que Netanyahu de fato atingiu seu objetivo em convencer as elites de Washington a fazer esse ataque contra o regime de Teherã, né? E empurrar essa mudança de regime, né, no Irã, né? Agora, se essa estratégia vai ser sucedida, depende, né? Só o tempo vai dizer. Só que eu quero argumentar que isso não importa tanto. O fato é que o Estado iraniano vai ser pulverizado, né? Independente se ele for balcanizado em pequenos estados menores, se você tiver um novo regime lá, que seja uma ditadura da Guarda Revolucionária, uma monarquia, alguma outra coisa, o fato é que o Irã vai sofrer muito, tanto na parte econômica, quanto na sua infraestrutura, seu arsenal militar, tudo isso vai ser desgastado mesmo, assim. Eu não estou dizendo que vai sobrar nada, mas que vai sofrer danos sérios. E isso vai impedir de maneira forte, sabe, esse projeto iraniano de projetar suas milícias xiitas e nacionalistas na região do Oriente Médio para fazer esse contrabalanceamento de poder contra Israel. E o Estado iraniano vai ficar pobre, vamos deixar bem claro, vai ficar extremamente abalado contra esses ataques americano e israelense. E isso vai garantir para Israel certa supremacia na região, né? Vamos deixar bem claro, Israel vai ter assim total capacidade agora de impor sua supremacia, eu argumentaria etnocêntrica, na região do Oriente Médio. O que isso irá resultar, né? Se será o projeto da Eretz Israel, né? O projeto da Grande Israel, que vai do rio Nilo até o Eufrates e o Tigre, né? Eu não acho que vai ser imposto isso na prática, mas algo próximo a isso vai ser imposto por parte do regime israelense e os Estados Árabes sunitas vão aceitar. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo uma vitória por parte dos Estados Unidos. Eu acredito que o arsenal americano vai se desgastar e tanto na parte da política interna, né, os Estados Unidos vai ter uma dificuldade de vender essa guerra para o seu público, quanto de atingir uma vitória de forma objetiva. Ao mesmo tempo, também eu acho que é importante salientar que esse conflito tem revelado algumas coisas bem interessantes no panorama cultural e do debate online e social mesmo, em que eu tenho visto muitos influenciadores americanos, israelenses e de mais outros países até, assumindo uma posição bem favorável ao conflito, na verdade, buscando ativamente taxar esse conflito com um panorama que é entre, vamos dizer, time branco versus time marrom, com o time branco sendo o primeiro mundo, Israel, os republicanos, a direita, sei lá, neocons, alguma coisa assim, versus, sabe, o time marrom. O time marrom é o quê? É o resto. Sei lá, a esquerda, é o Irã, entende? A Rússia, é a China. Que é uma coisa que não bate com a realidade. Quando você vê direito imagens, cenas das tropas israelenses e americanas, você vê, na verdade, um panorama bem multiétnico ali, tá? Diga-se de passagem. E quando você vê imagens das tropas iranianas, você vê um pessoal bem homogêneo ali, vamos dizer assim. Mas esse panorama que eu vejo que surgiu no debate online não é um discurso muito aberto, assim, é um discurso meio velado por baixo, que eu vejo que divide o mundo dessa forma, entre o time branco e o time marrom. Eu não sei qual vai ser o futuro disso, né? Eu vejo que esse conflito ele tem revelado muito quem é um apoiador do regime, do establishment norte-americano, ou quem recebe dinheiro do establishment norte-americano e israelense, e quem não é. E, bom, assim, só o tempo vai dizer agora. Acredito que a tendência desse conflito é um total enfraquecimento do Estado iraniano. Acredito que isso vai levar a um conflito sectário interno no Irã, sim. Pode ser que o Estado iraniano sobreviva. Tem uma chance bem razoável, na verdade. Mas o ganhador real é Israel. Israel vai ser a potência nuclear suprema na região, vai promover seus objetivos sectários e econômicos na região. Os estados do Golfo vão ficar numa espécie de como já são, né? Uma segunda tier, né? Segunda categoria, ajudando indiretamente ou diretamente Israel.
né, de maneira econômica, e o governo americano também. E o Irã vai ter sua população bombardeada. Israel também. Israel, na verdade, não vai sair disso ileso. Tá? É importante salientar. Tá? Esse plano israelense não vai ser uma coisa tranquila. Eu não acho que a elite israelense ou a população israelense vá ceder a esses ataques. Na verdade, é uma população bem etnocêntrica mesmo, assim, nesse sentido, de defesa aos seus interesses étnicos e nacionais na região. Eu diria que até mais que o Irã, até. O Irã é um país muito grande, muito multissectário. Isso dificulta você ter essa centralização ideológica, né, por parte do regime iraniano. Ao mesmo tempo, daí eu vejo um enfraquecimento dos Estados Unidos também. Vai ser gastado vidas, vai ser gastado tropas, vai ser gastado dinheiro, vai ser gastado mísseis, talvez até navios, talvez até porta-aviões por parte desse conflito. A gente não sabe se ele vai resultar também em tropas no chão. Eu acredito que parte do establishment iraniano até quer isso, mas vamos ver, né? É uma coisa bem insana isso, tudo que está acontecendo, mas eu acredito que o futuro da região vai ser completamente diferente. E isso vai ter uma reverberação profunda também aqui na periferia, que é o Brasil. Não só na questão do mercado global de petróleo, né, com o fechamento do Estreito de Hormuz, mas também a gente vai ver que as elites brasileiras vão ter que sair dessa ideologia, que eu chamo dessa ideologia da República de 88, que é uma ideologia somente pró-democracia, vamos dizer assim, é só isso que ela é, essencialmente, para um panorama mais de Estado mesmo, um panorama pragmático mesmo, pensar na sua sobrevivência. Se tem uma coisa que esse conflito está demonstrando é que regimes valorizam a sua sobrevivência. Então o regime iraniano, ele tem checks and balances, ele tem mecanismos para sobreviver. O regime de Netanyahu em Israel também. E eu acho que aqui para o Brasil é necessário a gente compreender isso aí. Especialmente as elites ideológicas, muitas delas atreladas ao funcionalismo público e à academia brasileira, de que a democracia por democracia não é o bastante para você sobreviver. A democracia é só um regime de governo. É só isso. É só isso que ela é mesmo. E Estado é outra coisa. Né? E se você está falando do Estado, você também está falando da população brasileira. E se você quer que o seu Estado e sua população sobreviva, você tem que garantir a sobrevivência do seu regime, você tem que garantir a sobrevivência da sua economia e de sua população. E para isso você precisa se preparar para o mundo externo. Né? Se isso implica numa construção, sei lá, de uma bomba nuclear, na verdade eu não estou entrando por esse meio. Eu estou falando só de uma necessidade de um pensamento de Estado que queira garantir a produção de uma economia sustentável, uma economia que realmente seja de cunho nacional, que não seja só pautada em ideologia. Vamos ver, né, quais vão ser as reverberações do preço do barril do petróleo aqui no Brasil, principalmente da gasolina. Recomendaria vocês comprarem gasolina, até abastecerem seus carros até. Acho que isso é uma boa. E temos que ver, né, agora como vai ser o resultado desse conflito. Acredito que esse talvez tenha sido um dos maiores erros do regime americano nas últimas décadas. A gente está vendo possivelmente um erro tão grande, se não talvez maior, que a guerra do Iraque. A gente talvez esteja falando de uma desfragmentação de uma grande região geográfica com diversos povos e o surgimento talvez até de milícias, tanto nacionalistas quanto islâmicas na região. Se isso, né, resultar numa balcanização do Irã. E ao mesmo tempo a gente está falando da instauração de um projeto supremacista israelense, né, da Eretz Israel, né, a tal da Pax Judaica, né, que ficou um pouco popular agora nos anais da internet, pode realmente virar uma coisa real. Ao meu ver, eu realmente não sei prever o futuro, mas ao meu ver eu acho que isso vai ser uma coisa de um tremendo custo para a potência que é os Estados Unidos da América. Mas é isso, meus caros. Novamente, meu nome é Donago Shinoku, esse é o Periferia do Império. Meu cantinho aqui na internet no qual eu faço análise de política externa e tem mais outros assuntos também. Eu ia fazendo um vídeo, na verdade, sobre o conflito entre o Afeganistão e o Paquistão, mas acabou que esse conflito tomou conta de tudo, né? Então eu tive que dar prioridade a isso, por isso que eu optei por esse vídeo meio diferente aqui. Mas se quiserem apoiar o canal, por favor, deem um like, se inscrevam, façam um comentário. Eu agora tô fazendo um Twitter, tá? E vou publicar meu primeiro texto no Substack. Eu já estava com ele pronto, na verdade, mas agora eu estou fazendo um novo texto. O primeiro texto era sobre as elites brasileiras, na verdade. Agora eu vou ter que fazer um texto sobre essa guerra, provavelmente. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer agora. Muito obrigado a todos por terem visto mais vídeos no meu canal e até mais.